Olá galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira. Estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024, feriado de carnaval. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, nas áreas na cor em azul chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. Nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, as condições para chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o sul e sudoeste e sudeste do Rio Grande do Sul. Pontos de chuva fraca no leste e sul do Paraná, alguns temporais isolados no oeste do Paraná. Chuvas fracas a moderadas no sul de Minas. Algumas áreas aí de chuvas fracas a moderadas no centro, norte, noroeste e partes do oeste do Mato Grosso. Chuvas fracas aqui no leste e sul do estado do Sergipe, leste do estado do Pernambuco. Chuvas fracas também no leste da Paraíba. Pontos de chuva fraca a moderada de forma isolada em algumas áreas do oeste e norte do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste e norte do Maranhão. Também o leste e nordeste do Pará com alguns temporais e noroeste do Pará também com alguns temporais. Chuvas fracas no sul e sudoeste do Pará. Alguns temporais no extremo norte do Tocantins. Pontos de chuva fraca isolados no centro-norte do Amapá e no sul de Roraima. Condições para chuvas fracas a moderadas no centro-leste, sul e sudeste do Amazonas, noroeste do Amazonas, algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o oeste e o sudoeste do Amazonas. Também o centro-norte e leste do Acre com chuvas moderadas a forte e alguns temporais isolados. Vamos avançando aqui para as 3 horas, condições para chuvas moderadas a forte em algumas áreas do leste do Acre. Condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o centro-oeste do Amazonas, nordeste do Amazonas. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas no sul e sudeste do Amazonas, no leste de Rondônia e centro-norte de Rondônia. Alguns pontos de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-sul de Roraima, nordeste do Amazonas. Condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o norte e nordeste do Pará, leste do Pará, partes do oeste do Pará. Chuvas fracas a moderadas no leste do Amapá. Condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais no noroeste do Maranhão, partes aí do oeste do Maranhão, chuvas fracas. Alguns pontos de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte do Tocantins. Chuvas fracas a moderadas entre a divisa do Ceará com o estado do Piauí, na área central do Ceará também. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o leste do Rio Grande do Norte, centro-leste da Paraíba e leste do Pernambuco. Chuvas fracas na área central do Sergipe e no noroeste da Bahia. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste, norte e noroeste do estado do Mato Grosso. Chuvas fracas no oeste do Mato Grosso do Sul. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte de forma isolada sobre o oeste do Paraná, partes aí do sudoeste do Paraná. Há condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul e o sudeste do estado. Algumas áreas com chuva fraca no sul do estado. Avançando às 6 horas. Há condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o sul e sudeste, oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul. Alguns pontos de chuvas moderadas a fortes isoladas com temporais no centro-norte e nordeste do Paraná. Chuvas fracas no centro do Mato Grosso do Sul, leste da Bahia. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste, norte e noroeste do Mato Grosso. Chuvas fracas sobre o leste do estado de Alagoas e no litoral norte de Alagoas. Pontos de chuva fraca também sobre o leste do estado de Pernambuco. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o leste da Paraíba, oeste e noroeste do Ceará. Alguns pontos aí de chuvas moderadas a fortes e temporais ali na região de Teresina, noroeste do Piauí. Condições aí para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte do Maranhão. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste, norte e nordeste do Pará, oeste do Pará. Chuvas fracas aí no sul do Pará. Há condições para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o leste do Amapá, norte do Amapá. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sul e sudoeste de Roraima, o leste de Roraima. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o noroeste do estado do Amazonas, centro do Amazonas.
Chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o leste e sudeste do Amazonas, sudoeste do Amazonas, leste do Acre, oeste do Acre. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e norte do estado de Rondônia e noroeste de Rondônia. Avançando aqui para as 9 horas. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais em vários pontos do centro-oeste, sul, norte e partes do sudeste do Acre. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro, leste, norte e oeste de Rondônia, sul do Amazonas. Alguns pontos de chuva forte sobre o sudoeste do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas sobre o sudeste do Amazonas. Há condições para chuvas moderadas a fortes alguns temporais sobre o leste e nordeste do Amazonas, sudeste, sudoeste, parte do oeste e leste do estado de Roraima. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-oeste do Pará. Chuvas fracas no sudoeste do estado. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-leste e norte do Amapá. Chuvas fracas a moderadas aí sobre o centro-norte do Maranhão, alguns pontos de chuva forte. Temporais de chuva forte sobre o litoral do Ceará, aí, incluindo a região de Fortaleza. Pontos aí de chuva fraca sobre o leste do estado da Paraíba, leste de Pernambuco, leste e litoral norte de Alagoas. Chuvas fracas aí moderadas na região de Salvador, também no leste da Bahia. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o oeste, norte e noroeste do Mato Grosso. Pontos aí de chuva fraca a moderada sobre o centro-norte do Paraná. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste do Rio Grande do Sul, sudeste do Rio Grande do Sul e noroeste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas no centro-norte do Paraná. Avançando ao meio-dia. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste do Rio Grande do Sul, oeste, sudoeste e noroeste do estado. Condições para chuvas moderadas a fortes na área central catarinense. Alguns temporais isolados no oeste catarinense. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas atingindo o sudoeste do Paraná, oeste do Paraná e o centro-sul do Paraná. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte do Mato Grosso. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Maranhão, norte do Ceará. Chuvas fracas no sudoeste do Rio Grande do Norte, sudeste do Rio Grande do Norte. Pontos de chuva fraca a moderada aí no centro-norte do Maranhão. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o oeste do Pará, norte do Pará. Várias áreas de chuvas fortes e temporais sobre o centro-sul e leste, norte e partes do oeste do Amapá. Condições para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais isolados no centro-oeste de Roraima. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte do Amazonas, nordeste do Amazonas, centro, sul e sudoeste do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas no leste do Amazonas. Condições para chuvas fracas no leste de Rondônia. Alguns pontos de chuvas fortes e temporais aí sobre o oeste e noroeste de Rondônia. Muita chuva sobre o Acre, várias áreas de chuva moderada, forte e temporais acontecendo aí sobre o estado do Acre. Vamos avançando aqui para as 15 horas. Há condições para chuvas moderadas, fortes e temporais aí sobre o centro-oeste, sul e leste do Acre, noroeste de Rondônia, norte de Rondônia. Temporais no sul e sudoeste do Amazonas, com chance de tempo severo e no sul do Amazonas. Há condições para temporais e chuva forte também no centro-leste do Amazonas, norte e nordeste do Amazonas, noroeste do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e norte de Roraima, sudoeste de Roraima. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais no oeste, leste, norte e sul do Amapá, centro-oeste, noroeste do Pará, nordeste do Pará, sul do Pará, com chance de tempo severo e no sul do Pará. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Maranhão, norte do Piauí, centro-noroeste do Ceará. Chuvas fracas a moderadas na área central do estado do Rio Grande do Norte e no leste do Ceará. Chuvas fracas na área central do Mato Grosso, no nordeste do Mato Grosso do Sul. Alguns pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sul de Minas, nordeste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro. Chuvas fracas no centro-sul de São Paulo. Alguns pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste e norte do Paraná com um temporal isolado. Também chuva forte com chance de temporal isolado sobre o sudoeste do Paraná, meio-oeste catarinense, sudeste catarinense. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro, nordeste, leste e noroeste do Rio Grande do Sul,
partes do sul do Rio Grande do Sul e do sudoeste do estado. Sudeste catarinense também com chuvas fortes e temporais. Avançando às 18 horas. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste e nordeste do Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, sudeste catarinense, meios norte e nordeste catarinense com chance de tempo severo no nordeste catarinense, alguns temporais sobre o sul do Paraná e oeste do Paraná e sudoeste do Paraná de forma isolada. Pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais aí sobre o leste de São Paulo, o sul de Minas Gerais, chuvas fracas a moderadas aí sobre o centro-oeste de Minas, nordeste do Mato Grosso do Sul, chuvas moderadas a fortes aqui sobre o leste do estado de Goiás, chuvas moderadas a fortes aqui sobre o centro-oeste do estado da Paraíba, também sul do Rio Grande do Norte, algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte e noroeste do Ceará, norte do Piauí, centro-norte do Maranhão. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste do Pará, sul do Pará, norte e nordeste do Pará, centro-sul, centro-leste, norte do Amapá, noroeste do Pará. Chuvas fracas ou moderadas e sobre o sul do Rio Grande do Norte. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste do Amazonas, nordeste do Amazonas, sul e sudoeste do Amazonas, noroeste do Amazonas, centro-norte de Rondônia. Muita chuva e temporais sobre o estado do Acre, com chance de tempo severo na área central do estado e no norte do estado na divisa ali com o Amazonas. Avançando aqui às 21 horas, há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste do estado do Acre. Temporais e chuva forte sobre o centro-oeste e sudoeste do Amazonas, leste do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas no nordeste do Amazonas, sudeste de Roraima. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o noroeste do estado do Pará, centro-oeste do Pará, nordeste do Pará, sul do Amapá. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte do Maranhão, leste do Maranhão, centro-norte do Piauí. Alguns temporais e chuva forte sobre o sul e sudoeste e sudeste do Ceará, região de Fortaleza também com chance temporal. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste do Rio Grande do Norte, e litoral do estado também, litoral leste do estado. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste do estado de Rondônia, leste de Rondônia. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sul de São Paulo, nordeste de São Paulo. Pontos de chuva fraca a moderada sobre o sudoeste do Paraná. Chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o meio oeste catarinense, sudeste catarinense, leste catarinense e nordeste catarinense. Chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade em áreas do centro-norte e nordeste do Rio Grande do Sul e do centro-oeste do Rio Grande do Sul. Avançando às 23 horas. Pontos aqui de chuva fraca a moderada sobre o centro do Rio Grande do Sul, oeste do Rio Grande do Sul e nordeste do Rio Grande do Sul. Condições para chuvas fracas no oeste catarinense. Chuvas moderadas a forte com alguns temporais sobre o sul e sudeste catarinense, leste, norte e nordeste catarinense, leste do Paraná. Centro-sul de São Paulo também com chuvas fortes e temporais, de forma isolada. Alguns temporais isolados no noroeste do Mato Grosso. Condições para chuvas moderadas a fortes sobre o litoral norte do Rio Grande do Norte, também no sudoeste e oeste do Rio Grande do Norte, noroeste e oeste da Paraíba. Chuvas fracas ou moderadas no sul e sudeste do Ceará, norte e nordeste do Ceará. Chance de temporais no litoral do Ceará na divisa com o Rio Grande do Norte. Condições para chuvas moderadas a fortes, alguns temporais isolados sobre o centro do Piauí, centro-leste do Maranhão, norte do Maranhão. Há condições para chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o nordeste do Pará, leste do Pará e noroeste do Pará. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o norte, nordeste e leste do Amazonas, noroeste do Amazonas. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste e sul do Amazonas, com chance de tempo severo no sul do Amazonas pela região laranja. Pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do Acre, leste, centro e oeste de Rondônia. Vamos conferindo agora as temperaturas mínimas e as máximas para decorrer desta terça-feira sobre todo o Brasil. Nas áreas mais claras do mapa teríamos mínimas entre 20 graus a 22 graus.
Nos pontos mais escuros entre 23 a 24 até 26 graus de mínima no leste do Rio Grande do Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, mínimas que oscilam entre 18 graus a 21 graus, nos pontos mais escuros entre 22 a 23 até 24 graus, em algumas áreas do litoral sul de São Paulo. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, mínimas entre 18 graus a 20 graus. Os pontos mais escuros entre 21 a 22 até 24 e 25 graus aí sobre o oeste do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, as mínimas oscilam entre 18 graus também a 21 graus. Os pontos mais escuros entre 22 a 23 e 24, chegando a 25 graus em algumas áreas do litoral norte do Ceará. Na região norte do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 20 graus a 22, 23 graus, alguns pontos chegando a 24, 25, ou até 26 graus de mínima na região de Boa Vista, no nordeste, estado de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta terça-feira sobre o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras aqui do mapa, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 33, 34, chegando a 35, 36 graus em algumas áreas do sudoeste do Tocantins. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos máximas que oscilam entre 26 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 34, 35, chegando aí a 36 graus sobre o centro-sul de Pernambuco e o sul da Bahia. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, máximas entre 26 graus a 30 graus, e nos pontos mais escuros entre 31 a 34, 35, 36, alguns pontos do sul do Mato Grosso chegando a 37 graus e próximo à divisa com o Mato Grosso do Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 35, 36, chegando aí a 37 graus em algumas áreas do oeste do estado de São Paulo, do leste do Rio de Janeiro. Na região sul do Brasil, o calorão diminui aqui pela região. Nas áreas mais claras do mapa, teremos máximas que oscilam entre 22 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 32, 33, chegando a 34, 35 graus no norte e noroeste do Paraná, litoral norte catarinense e leste do Paraná, aí, na faixa litorânea. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanham o canal que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.